Oiê, eu sou a Rafa, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o quê? A nossa primeira cesta literária do ano, falando sobre um livro que eu terminei de ler ano passado, mas não tinha vindo contar, então agora eu vou contar, tá? Aproveitem o nosso cenário novo de parede nova e o ângulo tá um pouquinho desfavorável só, porque o que aconteceu? No Natal eu fiz questão de derrubar a minha iluminação e acabei quebrando o tripé. Então a gente vai tentar arrumar um ângulo aqui legal pra vocês ficarem, mas por enquanto vocês vão aparecer em vários ângulos diferentes do meu quarto, beleza? Acho que eu melhorei um pouquinho a posição de vocês depois da intro, mas nada que a gente não possa arrumar, tá? Fui buscar meu óculos porque eu estou meio topeira cega por enquanto. Mas enfim, vamos começar. Eu li uma saga de livros, uma saga ainda é meio forte de se dizer, eu tô no segundo livro da saga. Mas basicamente, eu comecei a ler um livro que me tirou o chão. Pra quem não sabe, ou pra quem nunca me ouviu falar, eu já assisti a série Filhos da Anarquia com meu namorado. Que nada mais é do que uma série de um motoclube. Só que ela te prende por conta do romance que tem ali no começo da série, que é o romance da Tara e do Jax. E eu, como sou toda garotinha, toda bobinha de tipo, ai, romance, ai, quero, comecei a assistir a série por conta disso, pelo romance dos dois ali, né? Enfim. E aí, simplesmente rodando num belo dia, rolou lá a Book Friday da Amazon, no Encha Seu Kindle, e apareceu esse livro maravilhoso aqui, de graça. De graça. Simplesmente eu consegui pegar o primeiro livro da coleção Night Reapers de graça na Amazon, no Encha Seu Kindle. Eu peguei e confesso que eu peguei com certo preconceito. Por quê? Eu não curto muito darks. Embora eu tenha alguns aqui no meu quarto, tá? Não vou mentir pra vocês. Eu tenho 50 Tons de Cinza, eu tenho Inferno de Gabriel, eu tenho... Não sei se pode falar o nome, de Líquido Vermelho e Cinzas. E eu tenho Corte de Espinhos e Rosas, que também tem um pedacinho de dark, né? Então, assim, eu tenho darks. Eu leio darks. Só que, geralmente, esses darks que eu leio, eu sei que são mais fantasiosos. Já esse daqui, eu peguei com aquele certo preconceito. Até porque o que me chamou a atenção, de fato, foi a capa. Porque quando eu vi a capa, eu lembrei do colete do motoclube e falei, bom, já sei que é referente a motoclube. Quando eu peguei, eu comecei a ler Night Reapers. E eu, basicamente, grudei no Nox de um jeito que meu namorado tava com ciúmes. Meu namorado tava tipo assim, mano, você só fala dessa família de motoqueiro, você esqueceu de tudo, e você tá vivendo em função de ler esse livro. Eu li esse livro em basicamente uma semana, eu acho, mais ou menos. Não deve ter passado disso. Minhas primas são a prova viva disso, porque todo dia eu ia ler e ia comentar com elas sobre os capítulos e as coisas que estavam acontecendo no livro. Aqui eu já vou deixar de antemão pra vocês, que eu vou deixar alguns spoilers, porque eu não sei resumir a história sem dar spoiler, né? Basicamente é isso, não tem muito que eu possa fazer. E em questão, a gente começa com o primeiro ponto que, assim, me deixou boca aberta quando eu descobri. Quando eu baixei esse livro, eu jurava de pé junto que a autora era americana. Até porque, estrangeira, que enfim que fosse. Eu não conseguia ler o sobrenome da bonita. E F, full aleatório, né? A gente pode dar qualquer nome, qualquer pseudônimo pra gata, igual ela usou. Só que simplesmente eu descobri que a boneca é brasileira. A boneca é brasileira. A escritora disso aqui, sem brincadeira, ela transmitiu todos os sentimentos dos personagens de uma forma assim que você consegue sentir o que ele sente. Se ele tá agoniado, você tá agoniado. Se ele tá com medo, você tá com medo. Se ele tá com frio, você tá com frio. Pode estar um sol de 40 graus. Se ela falar que o personagem tá encapotado na neve, você vai acreditar e vai sentir frio. E aí, basicamente, ela faz com que você crie uma conexão com os personagens, que é uma coisa muito legal. É um livro que te faz entrar na história de fato. Não que você vá assumir o papel de nenhum personagem do livro, você não vai se sentir no lugar de nenhum deles, mas você sente que você pertence à história. E você fica com aquele gostinho de eu preciso terminar de ler. E foi o que aconteceu comigo. Enquanto eu não terminei de ler a história do Nox e da Hayley, eu não parei um segundo. Não parei, juro pra vocês. Eu fui lendo o tempo todo. E aí agora eu vou dar uns pequenos plots, né? Da história, vou contar alguns trechinhos, tudo bonitinho, porque, né? Enfim. Em resumo da história, basicamente, eles são três irmãos que cuidam do motoclube que foi fundado pelo bisavô deles. E aí a gente tem o Nox, que é o recrutador da história, né? Ele recruta os membros pro motoclube. A gente tem o Storm, que é o vice-presidente, que é o segundo livro. E a gente tem o Reaper, que é o presidente da história, que também é o irmão mais velho. Que é o terceiro livro, porque eles são sequenciados assim com base nos irmãos, né? E depois que entra com outros membros do motoclube. Basicamente, todos os livros acontecem junto. Então, enquanto tá acontecendo a história do Nox e da Hayley, tá acontecendo a história do Storm e da Angel, tá acontecendo a história do Reaper, e eu esqueci o nome da menina dele porque eu ainda não cheguei nessa parte do livro, tá? Mas enfim, eu já sei basicamente o que acontece em cada uma das histórias, porque eu já fui atrás, né? Porque eu sou curiosa. Mas enfim, levando em consideração como que funciona tudo assim, né? Eu simplesmente comecei a ler. E aí, quando eu comecei a ler, eu pensei assim, é meio clichê. Igual é Filhos da Anarquia. É um membro do motoclube apaixonado pela filha de um policial. Só que no caso ali do Filhos da Anarquia, é um membro de um motoclube apaixonado por uma menina que quer ser médica, que quer ter um futuro. Então ali a gente vê que tem... É meio ambíguo ali, os dois estão andando no mesmo caminho. Só que basicamente a história vai desenrolando e a gente vai vendo que
é bem mais complicado, porque, tipo assim, o Nox e a Hayley, eles estavam juntos desde pequeno, então eles têm esse contato junto desde pequeno e eles têm um acordo. Que é tipo assim, eu te faço um favor, mas você me deve um favor. Ou seja, é uma troca de favores entre os dois desde a época do ensino médio. Desde a época que eles estudam juntos, né, no caso. E o que acontece? Quando eles eram mais novos, inclusive, a Hayley chegou até a estragar uma moto do Nox, porque ela tava com ciúmes das meninas que subiam na garupa dele, pra você ter noção do nível de amor desses dois. Só que pelo fato dela ser filha do policial e do pai proibir o contato dos dois, ela não tinha coragem de assumir o que ela sentia por ele. E ele, por não ver nenhuma disposição do lado dela e por ser menino, que geralmente demora mais pra perceber o interesse da menina, ele também era tipo assim, vou sair pegando todas, vou sair pegando geral. Deu sopa pra mim, tô pegando. E ela morria de ódio por conta disso. E aí a história vai desenvolvendo, os dois vão crescendo. Ela vai embora da cidade por acho que um ano, mais ou menos, pra poder cuidar da mãe dela que tá doente. Então ela vai pra outra cidade ficar com a mãe, com os avós. E aí ela cuida da mãe. Quando ela volta pra cidade, a primeira pessoa que ela encontrou é o Nox. Tipo assim, a primeira de todas as pessoas que ela vê é o Nox. Eles se veem no estacionamento do mercado. E aí ela quer até furar o pneu da moto dele, né? Só que no caso ele tá com a caminhonete nesse primeiro dia. Ela quer furar o pneu da caminhonete porque ele tinha ido comprar suprimentos pro bar e pro motoclube. E aí ela queria furar o pneu, só que quando ela vai pra furar o pneu ele aparece, enfim. E aí tem toda uma conversa dos dois lá. Ela pede um emprego pra ele. É o primeiro favor que ela pede, é um emprego, porque ela fala que ela não se sente mais em casa e que pra voltar a se sentir em casa ela precisa de um emprego. Ele arruma um emprego pra ela, só que ele fica de olho nela. Porque onde ele arruma um emprego pra ela, é onde tem uma menina que ele tá ficando. Que ele tá pegando, né, no caso. E aí ele fica indo todos os dias lá, até que esse rolo entre os dois terminam, porque as duas meninas brigam. No meio da treta dessas duas, ele entra no meio e simplesmente esquece a menina. Então, tipo assim. E aí a história vai desenvolvendo. Eu não vou ficar dando tantos detalhes, porque senão perde a graça da leitura. Mas basicamente, ele quase, né, por conta de um ataque dos mexicanos. E aí, quando ele volta decidido que ele vai fazer dar certo com ela. Que ele quer que aconteça, que dê certo com a Hayley. Inclusive, ela perde. Vocês já imaginam o que com ele, né? Ele é o primeiro homem da vida dela. E aí, assim, ele jura que vai fazer dar certo, que eles vão fazer dar certo, eles vão tentar fazer isso dar certo, e de fato vai dando certo. Até o momento que ela descobre que o pai dela faz parte da folha de pagamento do motoclube, que o pai que ela achou que era pai a vida inteira não é pai, que a mãe dela mostra de onde ela puxou o gene de gostar de coisas perigosas, que veio da mãe dela. Enfim, aí a história vai desenrolando, desenrolando. No final das contas, ela descobre que ela é filha de um membro do motoclube. Ela é sequestrada junto com o pai biológico dela pelos mexicanos. Os mexicanos dão cabo da vida do pai dela na frente dela. Tipo, ela tá ali conversando, tendo uma conversa profunda com o pai. O pai conta que já desconfiava desde sempre, que sempre cuidou dela, sempre protegeu. Inclusive, quando ela tava em outra cidade, o irmão do meio dela tava atrás dela na cidade, cuidando dela para que nada acontecesse. Porque como o pai já sabia que ela pertencia ao motoclube, era filha de um Reaper, ela tinha mais chance de ser, né, por qualquer besteira. Então, ele mandou o filho do meio cuidar da irmã sem saber que era irmã. Enfim, aí eles estão lá numa conversa profunda. O Ticano vai lá e, no meio da cabeça dele, arrebenta tudo na frente dela. E aí ela fica, tipo, em choque. E nessa cena, simplesmente, nosso querido Nox, que tá se recuperando de quase ter ido de arrasta também, quase ter ido jogar no Vasco, ele simplesmente invade o galpão com furioso, assim, louco, 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 pra poder proteger a amada dele. Ele consegue, de fato, salvar ela, tal, levar ela pra casa. E aí a última frase do livro, uma das últimas frases do livro foi a que eu deixei no shorts pra vocês. E tipo assim, cara, confesso que a gente sabe que não é um romance nada saudável, tá bom? A autora deixa bem claro que tem gatilhos ali, porque tem muita coisa que não é saudável no livro. Mas confesso que eu, a Rafaela de agora, 26 anos, quase 27, eu sei que não é saudável. Mas se eu tivesse lido esse livro com 15 anos, acho que tinha virado a minha meta de vida ter um relacionamento com um cara de um motoclube. Porque, mano, é o livro todo, por mais que seja de um jeito estranho, ele tá sempre mostrando que ele gosta dela, ele tá sempre mostrando que ele se preocupa e que ele ama ela e que ele quer o bem dela. Mas ao mesmo tempo que ele tá sempre fazendo isso, ele é tóxico. Ou seja, a usina de Chernobyl tá perdendo feio pra ele, porque ele é tóxico, o bicho é tóxico. Mas é aquele tóxico que você fica tipo assim, ai meu Deus. É tipo o Damon com a Helena, sabe? O Damon só é bom quando tá com a Helena perto. E aí nesse livro é basicamente isso, o Nox só é bom quando tá com a Hayley. E aí no final, quase no finalzinho do livro, a gente descobre que a amiga dela se envolveu com o irmão dele. E aí puxa o gatilho pra próxima história. E assim, gente, eu tô em choque. No final do livro, a Hayley acaba, em vez de ter um pai e ser órfã de mãe igual ela tava, ela continua sendo órfã de mãe. Ela descobre que ela tem um pai, agora ela é órfã de mãe e de pai, e tem o padrasto, que foi quem criou ela. E além de ter o padrasto, ela tem 2 irmãos. O irmão do meio, que tem por volta ali dos seus 17, 18 anos, não deixa muito claro. E um irmãozinho mais novo, que deve ter ali por volta dos seus 7 anos. O irmãozinho mais novo é muito fofo, inclusive ele que descobre que a vida da amiga dela tá salva.
E aí, basicamente, assim, ela vai ter que cuidar dos irmãos dela e o motoclube, no final do livro, o Ripper, que é o presidente do motoclube que não queria o relacionamento dos dois, assume que agora ela é oficialmente um membro da família e que eles precisam dela, então ela começa a fazer parte do motoclube. Ele não o expulsa, mas ela da sede, ela continua lá com o Nox. E aí ele fala que agora finalmente ele aceita o relacionamento dos dois, porque ela sabe que ele sabe que ela daria a vida pelo irmão dele, e vice-versa, que o irmão dele daria a vida por ela. Então eles aceitam como uma família. Inclusive, nesse finalzinho é um final muito emocionante, porque o Ripper vai contar o que aconteceu com os pais, porque o Nox foi criado pelos dois irmãos mais velhos dele. Então ele vai contar basicamente o que aconteceu com os pais. Enfim, não vou dar spoiler, porque essa parte eu li chorando, sem brincadeira. E aí ele conta o que aconteceu com os pais, ele conta que, de começo, o Nox também culpava ele pelo que aconteceu com os pais, igual o irmão do meio culpa a Hayley pelo que aconteceu com os pais, mas no caso, o Nox era o mais novo da história deles, né? E aí ele culpa durante um bom tempo, só que assim, eles escondem grande parte da verdade do que aconteceu do Nox quase a vida inteira, e o Nox só vai saber de fato do que aconteceu quando o Nox já é adulto e já consegue assimilar melhor o que aconteceu e entender que de fato não foi culpa de ninguém, foi uma fatalidade por conta do motoclube. E aí ele fica com essa de tipo assim, calma, no final das contas vai dar tudo certo, seu irmão vai te perdoar porque ele vai entender que a culpa não foi sua, e ele vai se dar bem com você, assim como eu me dou bem com o Nox. E enquanto isso, você tem uma nova família pra te ajudar a cuidar dos seus irmãos. Meu, na hora que ele falou isso, eu fiquei tipo assim, cara, você é o durão, você é o sensato, como que você me abre a boca pra falar um trem desse? Eu não tenho maturidade pra te ouvir falando isso. Enfim. E aí o livro termina com o Nox perguntando pra Hayley se a Hayley teria coragem de um filho deles, porque é isso que tá fazendo a vida da Angel tá em risco, né? E aí ele pergunta pra ela, ela fala que de começo ela fica meio quieta, sabe? Ele pergunta e ela fica tipo, não vou responder, não vou responder. E aí quando ela responde, ela fala que não, mas meio que aquele não tenho certeza se eu não faria isso. E aí ele fala pra ela que das morais, das regras de conduta do motoclube é que a família vem em primeiro lugar. Então, tipo, se ela fizesse isso, ele seria obrigado a com ela também, então. Enfim, gente, eu particularmente do livro, do começo ao fim, eu gostei, tá? Confesso que é uma leitura bem fluida. Não sei se é por conta da troca pro Kindle, enfim. Tem alguns errinhos, assim, que você pega de português, mas nada que impeça de ler, porque você sabe português, então você vai corrigir. Acho que até por isso que eu desconfiei também que a autora fosse brasileira quando eu comecei a ler, porque eu falei, gente, tem uns erros aqui, mas é uns erros que no português não é errado. É uma colocação que daria pra ser outra coisa, mas que no português você entende de forma diferente. Então, assim, dá pra perceber que a autora é brasileira por conta disso, mas, gente, sério, é uma leitura maravilhosa, uma leitura muito fluida. Recomendo a leitura a partir ali dos seus 14, 15 anos, a não ser que você não tenha problema, porque eu comecei a ler Dark e eu era novinha também, e pra mim não fazia diferença nenhuma, porque, enfim. Mas, se caso você tenha esse problema de ler esse tipo de coisa e o pai e a mãe não deixar, deixa pra ler depois dos 14, que não vai dar em nada, não. Porque, assim, tem a parte do Dark, né, do Dark Romance, mas não é nada tão demais. O problema é que na hora de descrever a cena é muito escrachada. Então ali é um negócio que, pra quem não sabe como funciona direito, ou pra quem nunca fez nada com nada, na hora que começar a ler vai ficar tipo assim, meu Deus, cruzes, é isso? Mas quem já tem a vida de adulto vai entender que ali é só uma ficção, não tem nada demais. Pode ser que aconteça na vida de alguém, mas na grande maioria das pessoas normais, isso é só uma ficção. Mas enfim, gente, é maravilhoso. O Nox é apaixonante, embora a gente saiba que ele é tóxico. Ele entra na questão do Damon, é aquele tóxico que a gente passa pano. E assim, na descrição dos três irmãos, basicamente ela descreve o Nox como impulsivo, ou seja, ele resolve tudo na impulsividade. O Storm como agressivo, ele resolve tudo por meio de agressão, né, castigos ali meio medievais, né, dos outros, fazer os outros sofrer até pedir pra jogar no Vasco. E a gente tem o Ripper, que o Ripper, por ser o mais velho, ele é o cabeça de tudo, então ele é basicamente a razão dos três. Então tudo que vai ser decidido sempre é os três juntos, além do resto do motoclube, mas o que envolve a família geralmente são os três juntos, e aí quando tá os três juntos, são decisões tomadas em conjunto. Caso contrário, a gente tem, principalmente nesse livro, que é a visão do Nox, a gente tem o Nox fingindo que não ouviu nada do que o Ripper falou, que tá ignorando totalmente o Storm. Inclusive, do meio pro final do livro, o Storm parece que larga a mão do Nox. O Storm é tipo assim, a Hayley tá aqui de novo? Beleza. Ah, você vai dormir com a Hayley? Beleza. A Hayley tá se trocando dentro do seu quarto sem roupa. Beleza. Tipo assim, vai, faz. Eu não vou mais dar palpite, eu não vou mais nada, porque você já é adulto, você se vira. Enquanto o Ripper tá tipo assim, meu Deus, o Nox tá de novo com a Hayley dentro de casa. Meu Deus, o Nox tá de novo colocando a vida em risco por causa da Hayley. Ele tá o tempo todo tentando salvar o irmão, e o tempo todo o irmão tá se enfiando no buraco cada vez mais. Mas basicamente é isso. Eu amei. Já tô com o Storm, como eu falei pra vocês, já tô com o livro do Storm no Kindle baixado. Inclusive, acho que eu começo a ler amanhã.
E sério, tipo, sem brincadeira, foi o livro, gostei muito de ler, gostei muito. Eu não dava nada de início, inclusive foi que eu comentei os primeiros pedaços do livro, que é quando conta a história do ceifador e da serpente, por isso que tem uma serpente no colete dos motoqueiros, mas quando conta a história do ceifador e da serpente eu fiquei meio assim, fiquei meio, tá. Mas depois que introduziu de fato a história, que começou a contar a vida dos dois, aí eu comecei a me interessar mais, porque eu acho que por mais que tenha Dark, por mais que tenha toda essa pegada do romântico ali mais pesado, creio eu que eu gosto mais dessa parte de sentir os personagens, de entender como é que funciona a dinâmica da história, de entender o sentimento de cada um deles. Então, acho que pra mim o que contava mais era a história em si. Então, quando começou a rolar a história, eu comecei a gostar mais do livro e me interessar. Tanto que, sem brincadeira, creio eu que foi uma semana que eu li o livro, não mais. E era tipo assim, eu lia um capítulo, resumia esse um capítulo pras minhas primas. Aí eu lia o outro capítulo, já resumia de novo pra elas por mensagem. Então, assim, aparentemente não foi só eu que li o livro. Foi eu, foi a Giovana, foi a Laura, foi a Camille, foi a Rita, foi tipo assim, todas as minhas primas estavam lendo o livro ao mesmo tempo junto comigo, porque eu não tava conseguindo ficar quieta, eu tinha que ter alguém pra conversar sobre o livro. Então, basicamente é isso, eu vou continuar lendo a coleção, conforme eu for lendo, eu vou aparecendo aqui pra ir atualizando vocês sobre a história. Mas, basicamente, a nossa cesta literária termina por aqui. Tchau!